Vocês dois são impostores, e eu entendi cada palavra que acabaram de dizer em russo. A voz da garçonete cortou a negociação de 300 milhões de dólares como uma bomba explodindo no meio de um restaurante 5 estrelas. Os dois homens de negócios russos congelaram nas cadeiras. O chefe da máfia, um dos homens mais perigosos de toda a costa leste, deixou a caneta cair no ar. Todd, o gerente, ficou branco como o papel. Ninguém esperava que aquela garota magra e quieta, invisível há 2 anos carregando pratos e enchendo copos no Mislag, fosse capaz de falar russo fluente. E ninguém poderia ter imaginado que ela estava prestes a expor uma fraude projetada não apenas para roubar 300 milhões de dólares, mas para fazer o homem mais poderoso daquela sala ser caçado e morto pelos seus próprios aliados. Mikhail e Sergei escolheram o restaurante errado. E subestimaram a pessoa errada. Porque Josie Beckett não era apenas uma garçonete. E esse seria o erro mais caro que eles cometeriam em toda a vida. Se a coragem de Josie te deu arrepios agora mesmo, deixa o like aqui. Compartilhe essa história com alguém que já foi subestimado. E se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar ao começo. 14 horas antes, quando Josie Beckett acordou às 4h30 da manhã num apartamento caindo aos pedaços no Bronx, sem ter a menor ideia de que aquele dia mudaria a vida dela para sempre. Na penumbra daquela madrugada, Josie Beckett estava deitada num colchão fino diretamente no chão de um estúdio apertado no Bronx. O despertador disparou às 4h30, mas ela já estava acordada antes disso, olhos bem abertos fixados no teto manchado de mofo espalhado, ouvindo o farfalhar dos ratos dentro das paredes e a respiração pesada e laboriosa da mãe na cama de hospital encostada bem ao lado dela. Gloria Beckett estava ali, o lado esquerdo inteiro do corpo completamente móvel desde o AVC 4 anos atrás, olhos fechados com força, boca levemente puxada para um lado, a mão direita de vez em quando contraindo durante o sono. Josie se sentou, esfregou o rosto e começou a sequência familiar de tarefas, tão gravada na memória que ela poderia fazê-las de olhos fechados. Virou a mãe delicadamente para o lado direito para evitar escaras, trocou os lençóis, limpou o corpo dela com um pano úmido e quente, a vestiu com uma camiseta limpa, então a ajudou a se sentar aos poucos e encostou almofadas nas costas dela. Gloria abriu os olhos e olhou para a filha. Os lábios se moviam como se tentasse dizer alguma coisa, mas só saía um som embaralhado. Josie sorriu, pegou a mão da mãe e apertou com suavidade. "Tá tudo bem, mãe. Eu estou aqui." Amassou o comprimido de pressão, misturou numa colher de iogurte e foi dando em pequenas porções, limpando pacientemente as gotas que escorregavam pelo queixo. Depois verificou o monitor de pressão, anotou os números num caderninho que estava quase 100 páginas, e olhou para o relógio. 40 minutos até Patrícia chegar. A enfermeira comunitária do programa Medicaid. Patrícia só podia ficar 1 hora por dia. Depois disso, Gloria ficaria sozinha até Josie voltar às 20 horas, 12 horas sozinha. Toda vez que Josie pensava nisso, o peito apertava como se uma mão estivesse se fechando por dentro. Enquanto esperava, ela se sentou na mesinha da cozinha coberta de envelopes. Uma conta do hospital da emergência do mês anterior, 3. $200 após o seguro pagar a parte deles. Uma conta de receita médica, $480. O aluguel do mês ainda não pago. A conta de luz atrasada. Josie fechou os olhos e engoliu o nó na garganta. Ela ganhava $17 por hora mais gorjetas no Lislap. Trabalhava 10 horas por dia, 6 dias por semana. E ainda não era suficiente. Nunca era suficiente. A mão dela deslizou sem querer até a fotinha colada na geladeira, a única que sobrou do pai. Frank Beckett de pé na frente de um pequeno mercado no sul do Bronx, sorrindo largo, um braço em volta de Josie quando ela tinha 12 anos. 3 semanas depois dessa foto, o pai morreu. Josie lembrava de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. Naquela noite ela estava fazendo o dever de casa no balcão enquanto o pai fechava o mercado. 2 garotos com uma arma entraram gritando pedindo dinheiro. O pai levantou as mãos, pediu calma, disse que daria tudo, implorou para não machucarem ninguém. Mas um deles estava tremendo demais e atirou. A bala acertou o pai no peito.
Josie correu até ele. Caiu de joelhos no chão de cerâmica, o abraçou. O sangue encharcou o jeans dela, quente e pegajoso. O pai olhou para ela, os olhos já começando a apagar, e sussurrou com voz quebrada: "Você precisa viver bem, minha filha. Sempre faça o que é certo." E fechou os olhos. Josie tinha 12 anos. De joelhos no sangue do pai. Gritando até a ambulância chegar. 15 anos tinham passado. E toda vez que fechava os olhos, ela ainda sentia o sangue quente nas mãos. A campainha a trouxe de volta ao presente. Patrícia havia chegado, pontual como sempre. Josie deu as instruções rapidamente, beijou a testa da mãe e saiu. O novembro de Nova York cortava direto pela pele. Josie ergueu a gola do casaco fino, caminhou 7 minutos até o metrô, passou o cartão quase vazio pela catraca e espremeu-se no trem linha 6 às 5h15 da manhã. Ao redor dela, pessoas iguais a ela, olhos cansados, ombros curvados, indo trabalhar antes do sol nascer. Josie ficou de pé segurando o corrimão, fechou os olhos e deixou o balanço do trem carregá-la de parada em parada. Do Bronx ao Upper East Side levava mais de 1 hora. Mais de 1 hora viajando do mundo dela para o mundo das pessoas que ela serviria no almoço. Pessoas que nunca saberiam o nome dela. E que nunca quereriam saber. Josie entrou pela porta dos fundos do Lislect às 6h30. Meia hora antes do turno, como fazia todo dia. Trocou de roupa no vestiário apertado como um armário, camisa social branca, avental preto, sapatilhas pretas com salto gasto. Prendeu o cabelo castanho num coque firme na nuca. Quando olhou no espelho, viu alguém projetada para ser invisível. O Lislect antes de abrir era um mundo completamente diferente. Os lustres de cristal apagados, as mesas e cadeiras frias e vazias, o cheiro forte de desinfetante misturado com a manteiga vindo da cozinha. Josie começou a limpar as mesas, dobrar os guardanapos, polir os copos de cristal, conferir cada conjunto de talheres de prata. Ela trabalhava com cuidado, porque sabia que Todd Brennan sempre encontrava um motivo. E aquela manhã não foi diferente. Todd apareceu às 7 horas. Terno preto, cabelo penteado para trás com gel reluzente, um anel de prata grossa no dedo que ele dizia ser de grife, mas dela jura que ele comprou numa barraca na Canal Street. Ele deu uma volta lenta pelo salão, olhos varrendo cada mesa como um inspetor sanitário, então parou exatamente onde Josie tinha acabado de terminar. Encostou um dedo na mesa de mármore, levantou-o em frente à luz como se estivesse inspecionando poeira, depois se virou para Josie. Não tinha mais ninguém no salão. Todd sempre escolhia esses momentos. Falou com suavidade, quase sussurrando, com o tom de quem está oferecendo uma orientação útil em vez de entregar uma humilhação. Josie, não entendo por que você não consegue fazer nem algo tão simples quanto limpar uma mesa. Ainda tem uma mancha. Ela olhou para a mesa. Impecável. Nem uma impressão digital. Mas não respondeu. Havia aprendido que responder só piorava tudo. Sim, vou limpar de novo agora. Todd não saiu. Ficou ali de braços cruzados, observando ela limpar pela segunda vez. Depois sacudiu a cabeça. Ainda não tá bom. De novo. Josie limpou pela terceira vez. A mão apertou o pano tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Todd inclinou a cabeça e abaixou ainda mais a voz. Tão baixa que parecia que só os dois existiam. Você sabe por que está aqui, Josie. Não porque é boa. Porque nenhum outro lugar te aceitaria. Sem diploma, sem habilidade, sem nada. Devia ser grata por eu ainda deixar você ficar aqui. Deu um tapinha leve no ombro dela como se fosse uma criança bem comportada e saiu assobiando. Ninguém testemunhou. Não havia câmeras no salão porque o restaurante respeitava a privacidade dos clientes VIPs. Todd sabia disso. Ele sempre sabia. Josie ficou ali sozinha, ainda segurando o pano, maxilar travado, olhos ardendo. Mas não chorou. Não chorava ali. Nunca. As lágrimas eram um luxo guardado para depois, para casa. Para o momento em que a porta estava trancada e a mãe estava dormindo.
Josi já tinha pensado em denunciar. Foi na internet e pesquisou sobre assédio no trabalho, sobre direitos trabalhistas, sobre como registrar uma queixa na Comissão de Igualdade de Oportunidades no Emprego. Mas então ela olhava para a realidade. Todd nunca dizia aquelas coisas na frente de ninguém. Sem testemunhas, sem prova gravada. Só a palavra dela contra a de um gerente. E mesmo que alguém acreditasse nela, precisaria de um advogado. Advogado custava dinheiro. Dinheiro que ela não tinha. E o que ela mais temia não era Todd. Era perder o emprego. $17 por hora mais gorjetas não era muito, mas mantinha a medicação matinal da mãe paga. Cobria os pagamentos mínimos da pilha de contas que nunca parava de crescer. Perder o Lislac significava perder tudo. Então Josi engolia. Toda manhã, ela engolia. Foi aí que Delanoë saiu da cozinha segurando uma bandeja de copos limpos e viu Josi parada ao lado de uma mesa que brilhava como espelho, o rosto rígido e fechado. Della tinha 15 anos a mais que Josi, era a garçonete mais antiga do Lislac. Cabelo preto num rabo de cavalo, pequena mas ágil. Olhou para Josi, depois na direção de Todd sumindo atrás do bar, depois de volta para Josi. Entendeu. Sempre entendia. Della se aproximou e murmurou baixinho. Josi não respondeu, apenas deu o menor aceno de cabeça. Della suspirou, pôs a mão no braço de Josi e apertou por um único segundo antes de soltar. Depois virou e voltou ao trabalho. Não disse mais nada porque também precisava daquele emprego. Também tinha contas. E não tinha poder de mudar nada. Duas mulheres presas na mesma armadilha, se encontrando nos olhos e entendendo tudo, e ainda assim sem conseguir fazer nada além de continuar limpando mesas, carregando pratos e engolindo. Josi entrou na cozinha, pousou o pano no balcão de aço inoxidável e parou diante da porta de vidro que levava ao corredor de serviço. O reflexo dela flutuava no vidro escurecido. Cabelo fino preso num coque apertado, uniforme preto, olhos cinzentos e cansados. Alguém nascida para ser esquecida. Era assim que ela sobrevivia ali. Em silêncio, cabeça baixa, dissolvendo-se no fundo. Mas o que ninguém sabia, nem Todd, nem Della, nem ninguém naquele restaurante ou em qualquer lugar da sua vida, era que por baixo daquela casca invisível, Josi escondia um segredo que guardava com mais cuidado ainda do que as gorjetas que mantinha no bolso. 4 anos antes, quando a mãe tinha acabado de sofrer o AVC e Josi estava desesperada por qualquer trabalho extra que encontrasse, ela se cadastrou como cuidadora domiciliar numa pequena agência no Queens. Pagavam $12 por hora. Sem diploma necessário. Só culinária básica, limpeza e capacidade de lidar com uma pessoa idosa difícil. A primeira e única cliente que eles designaram para ela foi Irena Morozova, uma russa de 80 anos que morava sozinha num pequeno apartamento no 3º andar de um prédio antigo no Rego Park, após a morte do marido de câncer de pulmão. No primeiro dia que Josi chegou, Irene estava sentada numa poltrona junto à janela, cabelo branco preso num coque alto, costas retas como uma régua mesmo aos 80 anos, olhando Josi de cima a baixo antes de dizer alguma coisa em russo. Josi não entendeu uma única palavra. Irena não falava inglês bem, só algumas frases simples, devagar e com sotaque carregado. Josi não falava russo. Na primeira semana, se comunicaram com gestos, expressões e apontando para os objetos. Josi cozinhava a sopa. Irena acenava com a cabeça ou negava. Josi esfregava o chão. Irena apontava para os lugares que ela havia perdido. Não havia muitas palavras, e ainda assim, estranhamente, não havia distância nenhuma. Algo ligou as duas mulheres desde o início. Talvez porque as duas estivessem sozinhas. Talvez porque as duas tinham perdido o homem que mais amavam e precisaram continuar vivendo sem ninguém ao lado. Na segunda semana, Irena começou a ensinar. Não de forma planejada, mas tão naturalmente quanto respirar. Apontou para uma xícara e disse, "Chaca." Josi repetiu errado. Irena riu e corrigiu. Josi tentou de novo. Certo. Irena acenou com a cabeça. Depois, outro era janela. Voda era água. Corocho era bom. Poucas palavras por dia,
poucas frases por semana. Josie não sabia por que lembrava tão rápido. O russo era difícil, a pronúncia intrincada, a gramática emaranhada. Mas algo naquela língua a puxava. Talvez porque a voz de Irena ficasse mais suave quando falava russo, mais quente do que aquelas frases curtas e embatidas em inglês. Talvez porque toda vez que Josie pronunciava uma palavra certa, os olhos de Irena se iluminavam e aquele sorriso fazia o rosto enrugado dela parecer 10 anos mais jovem. Talvez porque pela primeira vez na vida, Josie sentia que era boa em alguma coisa. Por 2 anos, 3 vezes por semana, Josie foi àquele apartamento no Rego Quarto. Limpava, cozinhava, cuidava de Irena e aprendia. Irena lhe deu livros infantis russos, depois livros adultos fáceis, depois jornais antigos, depois romances. Corrigia a pronúncia de Josie. Ensinava gramática contando histórias da juventude em São Petersburgo. Ensinava cultura cozinhando borscht e explicando cada ingrediente em russo. Josie absorvia tudo como alguém que estava se afogando e finalmente conseguia respirar ar. O russo se tornou a única coisa que pertencia a ela. A única coisa que ninguém poderia tirar. Nem Todd, nem a pilha de contas, nem essa vida dura. Então a saúde de Irena piorou. O coração estava fraco. O médico disse que ela precisava de cirurgia. Mas na América, ela não tinha família para cuidar dela depois. A filha em Moscou implorou para ela voltar. Irena não queria ir, mas sabia que não tinha escolha. No último dia, Josie foi ao apartamento uma última vez. Irene estava na poltrona de sempre junto à janela. Caixas de papelão embaladas por todo lado. Mas na mesinha ao lado da cadeira, ela tinha separado uma pilha de livros, mais de 30, de infantis a romances de Dostoiévski, junto com 2 dicionários russo-inglês surrados. Pegou a mão de Josie, olhou direto nos seus olhos e disse em russo devagar: "Você tem talento, minha filha. Nunca deixe ninguém te fazer acreditar que você é pequena." Josie chorou. Irena também chorou. As duas se abraçaram naquele apartamento vazio que logo não pertenceria a ninguém. Depois que Irena partiu, Josie não parou. Estudava toda a noite após os turnos, olhos ardendo de cansaço, mas ainda abrindo o aplicativo de russo no celular com a tela rachada. Assistia a aulas no YouTube com professores russos, praticava ouvindo podcasts de notícias em russo, lia os livros que Irena havia deixado página por página, desgastou os dicionários procurando palavras até as espinhas ficarem macias. Mais 2 anos. 4 no total. Ninguém sabia. Josie não contou a ninguém porque sabia exatamente como reagiriam. Uma garçonete pobre sem faculdade, morando no Bronx, dizendo que falava russo. Quem acreditaria nela? Todd riria na cara dela. Clientes a olhariam como se estivesse mentindo. Então ela ficava quieta, como quem guarda um superpoder secreto que ainda não era hora de usar. E naquela manhã, parada na cozinha do Lislack depois de Todd a ter humilhado pela que parecia ser a 1000ª vez, Josie não tinha a menor ideia de que aquele momento estava chegando rápido. Às 11 horas, o restaurante começou a encher. Homens de negócios de terno, mulheres com bolsas que custavam mais do que o aluguel de Josie por um ano inteiro, pessoas que passavam direto por ela como se fosse feita de ar. Josie carregava pratos, servia água, limpava mesas, repetindo os mesmos movimentos como uma máquina que foi programada e nunca desligada. Aí Todd saiu do escritório de gerência mais depressa do que de costume. O rosto tenso do jeito que só ficava quando alguém verdadeiramente importante estava chegando. Reuniu os garçons num canto da cozinha, voz baixa mas cortante. A mesa 7 tem convidados especiais hoje. Não estou dizendo importantes. Estou dizendo especiais. O tipo de convidado onde, se você errar um copo, não vai só perder o emprego. Vai perder mais do que isso. Ninguém perguntou o que era mais do que isso. O olhar de Todd dizia o suficiente. Ele olhou para o papel do pedido na mão e leu depressa: Tristan Concaide, CEO da Concaide Holdings. Convidados internacionais com ele. Confidencialidade absoluta, serviço perfeito, nenhuma palavra desnecessária. O nome Tristan Concaide fez dela prender a respiração com força.
Josie olhou para ela e viu o rosto de Della mudar levemente. Quando Todd virou as costas, Della sussurrou com os lábios quase parados: "Você não o conhece." A Concaide Rhodes no papel é imóveis e finanças, mas todo mundo em Nova York já ouviu os rumores. A família Concaide não olha nos olhos deles. Não escuta. Não lembra de nada. Entendeu? Josie entendeu. Você não vivia 27 anos em Nova York sem aprender. Havia nomes que era melhor nunca pronunciar em voz alta. Todd voltou e puxou Josie para um canto. Segurou o braço dela no mesmo lugar de sempre, o lugar ainda levemente roxo da última vez, e apertou forte. Forte o suficiente para Josie precisar cerrar os dentes para impedir que a dor escapasse como um som. "Você vai servir a mesa 7. Josie quis perguntar por que eu, mas já sabia a resposta. Porque ela era a pessoa mais invisível daquele restaurante. Porque ninguém a notaria. Porque era exatamente o que Todd precisava para uma mesa que exigia discrição absoluta. Todd se inclinou perto do ouvido dela, o hálito forte com café. "Não abre a boca. Não olha para os rostos deles. Você serve a água, coloca os pratos e desaparece. Pessoas como Concaide não querem saber que você existe. E honestamente, você não existe de qualquer jeito." Ele a soltou, deu um sorriso fino e saiu para o salão ajustar as flores da mesa 7 como se fosse ele quem se importava de verdade com o serviço. Josie ficou parada por um segundo, esfregou o roxo no braço e foi preparar a mesa. Copos de cristal sem uma única marca, talheres alinhados ao milímetro, guardanapos de linho dobrados em leque, flores centralizadas com perfeição. Tudo impecável para pessoas que nunca notariam quem havia arrumado. Exatamente ao meio-dia, a porta da frente do Lislac se abriu e o ar dentro do restaurante mudou. Não de forma barulhenta, não de forma dramática, mas mudou. Como a pressão de uma sala subindo de repente, todo mundo sentindo mesmo sem ninguém dizer uma palavra. Tristan Concaide entrou. Era mais alto do que Josie esperava. Cabelo preto, olhos azuis tão frios que ela sentiu a temperatura ao redor cair alguns graus com um único olhar. Um terno cinza talhado com perfeição até cada ponto. Um relógio no pulso que Josie imaginou valer mais do que o estúdio que ela alugava. Mas não era o terno nem o relógio que criava aquela aura. Era a forma como ele se movia, cada passo lento e certo, como um homem que é dono de todo o chão onde pisa. Ele não olhava para ninguém, mas sabia exatamente quem estava olhando para ele. Logo atrás de Tristan veio Reed Calavai. Alguns anos mais novo, cabelo cortado no estilo militar, olhos varrendo o salão constantemente como um radar, maxilar contraído, a mão direita levemente curvada ao lado do corpo, o hábito de quem carrega a arma o tempo todo. Dois outros seguranças ficaram na porta, ombros largos, cara fechada, bloqueando a entrada. Com Tristan, havia dois homens. Mikhail Vulou, por volta de 48 anos, óculos de armação fina, cabelo sal e pimenta, um terno preto caro e o sorriso de quem sabe dizer exatamente o que as pessoas querem ouvir. Sergei Petrov, mais jovem, por volta de 38 anos, ombros largos, mais calado, as mãos nunca largando uma grossa pasta de couro marrom que ele segurava perto do corpo como se fosse uma criança. Todd quase dobrou ao meio na saudação. "Sr. Concaide, é uma grande honra. Sua mesa está pronta." Tristan não respondeu. Apenas deu um pequeno aceno e foi direto para a mesa 7. Não precisou de ninguém para guiá-lo. Mikhail e Sergei seguiram com sorrisos educados. Reed Calavai parou para dizer algo rápido para Todd, que Josie não conseguiu ouvir, mas viu Todd acenando com a cabeça repetidamente como um pássaro de brinquedo. Josie se aproximou da mesa, inclinou levemente a cabeça, serviu a água e colocou os cardápios. As mãos estavam firmes, profissionais, sem tremer. Ela era o fantasma perfeito. Tristan parecia não olhar para ela, mas seus olhos azuis e frios monitoravam sutilmente cada movimento que ela fazia, notando a máscara profissional que usava e o leve roxo aparecendo por baixo da manga. Mikhail não olhou para ela. Sergei não olhou para ela. Ela não existia. A conversa começou em inglês.
Tristan falava em frases curtas, a voz baixa, cada palavra com peso. Esse negócio é prioridade número 1. Investimento de 300 milhões de dólares num projeto de mineração na Sibéria. Tudo roteado por empresas legítimas. Sem erros. Mikhail respondeu em inglês, o sotaque russo carregado mais fluente. Claro, Sr. Konkaid. Nossa parte preparou tudo. Será uma cooperação que beneficia ambos os lados. Josi escutava sem mostrar que estava escutando. Observava sem mostrar que estava observando. Serviu mais água, recuou alguns passos, ficando perto o suficiente para servir, mas longe o suficiente para virar mobília. E ela entendia por que não havia intérprete naquela mesa. Um negócio de 300 milhões roteado por caminhos que a luz do sol nunca tocava. O tipo de negócio onde cada pessoa adicional que soubesse era um risco. Um intérprete externo podia ser comprado, podia ser armadilha, podia vender informações para um rival ou para o FBI. Tristan Konkaid não era o tipo de homem que aceitava esse risco. O lado russo havia concordado em negociar inteiramente em inglês, e Tristan acreditava controlar tudo naquela mesa. Mas havia uma coisa que ele não controlava. Uma coisa que ele não tinha ideia que existia bem ao lado dele. A garota invisível servindo sua água entendia russo. A entrada foi servida. Tartar de atum azul do Pacífico com trufa negra. Cada prato custava o que Josi comia em uma semana. Ela colocou cada prato com movimentos precisos e delicados, depois voltou para o seu lugar habitual perto da estação de serviço. Os 3 homens continuaram falando em inglês. Tristan delineou a estrutura do investimento em linhas curtas e eficientes. O dinheiro passaria por 3 camadas de empresas intermediárias antes de chegar ao projeto de mineração na Sibéria. Cada camada perfeitamente legal no papel, limpa o suficiente para que qualquer auditoria não encontrasse uma fresta para abrir. Mikhail assentia repetidamente, elogiava a estrutura como sólida, fez algumas perguntas técnicas sobre o cronograma de transferência. Sergei abriu a pasta de couro, tirou uma pilha grossa de documentos e deslizou pela mesa até Tristan. Contratos, licenças de extração, relatórios geológicos, cartas de garantia bancária. Tristan folheou página por página, devagar, mas sem ler com muita atenção. Confiava na equipe de advogados que já havia revisado tudo, confiava no profissionalismo demonstrado, e confiava nos seus próprios instintos. Instintos que nunca haviam falhado. Até hoje. Josi se adiantou para encher o copo de Tristan, depois foi para o lado de Mikhail. Bem quando inclinava a jarra, Mikhail se virou para Sergei e disse uma frase rápida em russo, a voz baixa, casual, do jeito que colegas trocam algo privado que só eles entendiam. Ele é exatamente o que a inteligência disse. Cuidadoso na superfície, mas quando confia em alguém, confia às cegas. Não está conferindo nada de perto. A mão de Josi apertou a jarra. O coração dela pulou uma batida. Ela entendeu cada palavra. Não vagamente, não por contexto. Claramente. Cada palavra afiada e completa, como se Mikhail estivesse falando diretamente no ouvido dela em português. Sergei respondeu em russo também. Mais baixo, mais nítido. Ótimo. Quanto mais ele confiar, mais rápido assina. Quando assinar, nada poderá ser desfeito. Josi terminou de servir, a mão firme, mas por dentro, tudo estava desmoronando. Recuou 2 passos, rosto em branco, exatamente como um fantasma deveria ser. Mas a mente girava. Esses 2 homens não estavam falando como parceiros construindo um negócio. Estavam falando como predadores circulando a presa. O russo era curto, frio e terrivelmente confiante. Isso não era uma negociação. Era uma armadilha. E Josi era a única pessoa na sala que sabia disso. A refeição continuou. O prato principal foi servido. Filé mignon de vagil com molho de vinho tinto e cogumelos com trufa. Cada prato apresentado como uma obra de arte, e Josi sabia que custava quase o equivalente a 1 mês de medicação da mãe. Colocou os pratos na frente de cada homem, recolheu os pratos de entrada, manteve todos os copos cheios.
Tristan cortava o bife com movimentos lentos e precisos enquanto ouvia Mikhail descrever o cronograma do projeto de mineração. Na superfície, tudo era perfeito. 3 homens de negócios curtindo um almoço extravagante no restaurante mais luxuoso do Upper East Side. Mas Josie estava ouvindo uma conversa completamente diferente. Mikhail e Sergei estavam trocando para o russo com mais frequência agora, de forma mais natural, mais confortável. Tinham absoluta certeza de que ninguém naquele restaurante americano entendia aquela língua. E quanto mais certeza tinham, mais falavam. Josie ficou parada perto da estação de serviço com a jarra de água na mão. Rosto vazio como uma parede em branco. Mas os ouvidos captavam cada sílaba. Mikhail cortou um pedaço de bife, mastigou devagar, depois falou para Sergei em russo, calmo como se estivesse comentando o tempo. A conta em Chipre está pronta. Quando ele transferir os 300 milhões, o dinheiro fica lá por exatamente 48 horas. Depois movemos para Cayman. Dividimos em 6 contas menores em 3 bancos diferentes. Se alguém conseguir rastrear isso, é porque o sol nasce no oeste. Sergei acenou com a cabeça e tomou um gole de vinho. A licença de mineração é falsa. O relatório geológico é falso. A carta de garantia bancária também é falsa. Tudo nessa pasta de couro, da primeira à última página, não há uma única folha real. Mas está perfeito. Levou 6 meses para fazer. Até o melhor auditor precisaria de pelo menos algumas semanas para descobrir. E quando descobrir, já será tarde demais. Josie sentiu o sangue abandonar o rosto. Estava a menos de 2 metros desses homens, com a jarra de água na mão, e havia acabado de ouvir que o negócio inteiro de 300 milhões era uma encenação construída do começo ao fim. A empresa não existia. O projeto não existia. A mina na Sibéria não existia. Era tudo uma armadilha fabricada durante 6 meses para engolir os 300 milhões de Tristan Konkaid inteiros. Mas o que realmente enviou um frio pela espinha de Josie foi a próxima frase. Mikhail limpou a boca com o guardanapo de linho, se inclinou mais perto de Sergei e baixou um pouco mais a voz. Mas Josie ainda ouvia cada palavra com clareza brutal. A melhor parte é que depois que o dinheiro sumir, ele não pode vir nos procurar, porque a essa altura ele vai estar ocupado tentando sobreviver. Sergei curvou a boca num sorriso fino. A evidência está pronta? Perfeita, respondeu Mikhail, os olhos brilhando. Temos e-mails falsos, mensagens falsas, até uma gravação de áudio editada. Tudo mostrando que Konkaid vendeu informações internas para o FBI. Quando as famílias aliadas receberem isso, não vão fazer perguntas. Não vão verificar. No mundo deles, suspeita já é suficiente. Vão caçá-lo antes mesmo de ele conseguir abrir a boca para explicar. Sergei acenou devagar, a voz fria. Então ele perde 300 milhões e perde a vida. Uma flecha, 2 alvos. Mikhail levantou o copo de vinho. Não, camarada. Uma flecha, 3 alvos. O dinheiro, a vida e o império inteiro que ele liderou por mais de uma década desmorona junto com ele. Quando o chefe morre, os lobos vão despedaçar o território, e nós estaremos em Cayman assistindo de longe. Eles tocaram os copos levemente. O cristal tinou claro. Depois voltaram para o inglês com Tristan como se nada tivesse acontecido. Josie ficou parada. A jarra na mão estava gelada, mas a palma dela estava escorregando de suor. Ela acabava de ouvir um plano para roubar 300 milhões de dólares, destruir um império e matar um homem que estava sentado a um braço de distância. Aquilo não era um golpe financeiro. Era uma sentença de morte. Josie pousou a jarra de água no balcão com as 2 mãos, com medo de deixá-la cair, e foi depressa para a cozinha. Foi direto a um canto escondido atrás de uma prateleira de aço inoxidável empilhada de panelas, encostou as costas na parede de tijolos frios e tentou respirar. Não conseguia. O peito apertou como um punho fechando por dentro. Os pulmões se recusavam a funcionar. As mãos tremiam tanto que ela precisou pressioná-las contra as coxas para os cozinheiros não verem. O suor frio escorria pela espinha. Mesmo com a cozinha em brasa, ela estava com frio. O coração batia errado, não só rápido.
mas fora do ritmo. Acelerava e estacava. E ela sentia o pulso na garganta, nas têmporas, nas pontas dos dedos. Ela acabava de ouvir dois homens planejarem roubar 300 milhões e assassinar alguém a uma mesa à distância de um braço. E era a única pessoa no mundo que sabia disso. O que ela deveria fazer agora? Contar para quem? Para Todd? Ele riria na cara dela ou a demitiria na hora por ousar criar problemas com VIPs. Ligar para a polícia e dizer o quê? Sou uma garçonete. Ouvi dois russos conversando sobre golpear um chefe da máfia. Por favor, acreditem em mim. Achariam que ela era louca. E mesmo que alguém acreditasse nela, a polícia aparecendo significaria que o FBI ficaria sabendo de um negócio de 300 milhões. Significava que Tristan Concaide seria investigado. Significava que ela teria explodido os dois lados ao mesmo tempo. E os dois lados eram o tipo de gente que podia fazer ela desaparecer e nunca ser encontrada. Se ela falasse, estaria se colocando no meio do submundo. Um mundo onde violência não era ameaça. Era a língua do dia a dia. Um mundo onde o pai dela morreu por causa da violência mesmo sem ter nada a ver com ela. Mas se ficasse em silêncio. Josie fechou os olhos e as imagens vieram sem serem convidadas. Tristan Concaide assinando o contrato, transferindo os 300 milhões, o dinheiro sumindo para Chipre e depois para Cayman. 48 horas depois, as famílias aliadas recebendo as evidências falsas. Ninguém verificando. Naquele mundo, suspeita era suficiente. Mikhail havia dito isso. E então Tristan Concaide, o homem sentado a uma distância de braço, seria caçado pelas próprias pessoas em quem confiava. E Josie teria que viver o resto da vida sabendo que poderia ter impedido, mas escolheu o silêncio. Josie abriu os olhos. A parede branca da cozinha se desfocou, substituída pelo chão de cerâmica do mercado do pai no sul do Bronx, 15 anos atrás. Sangue nos joelhos. A mão do pai na dela, ficando mais fraca, ficando mais fria. A voz quebrada do pai. Você precisa viver bem, minha filha. Sempre faça o que é certo. E então a voz de Irena, mais quente, mais suave, em russo. Nunca deixe ninguém te fazer acreditar que você é pequena. Duas vozes. Dois idiomas. A mesma mensagem. Josie ficou parada com as costas na parede fria, olhos abertos e fixos no nada, e sentiu como se as duas pessoas estivessem ao seu lado, esperando ela decidir. Josie! Café para a mesa 7 agora. A voz de Todd rasgou o silêncio da entrada da cozinha. Josie estremeceu, arrancada de volta ao presente. Mesa 7. 3 homens. 300 milhões. Uma sentença de morte sendo assinada agora. Ela limpou o suor das mãos no avental, foi até a máquina de expresso e colocou 3 xícaras numa bandeja de prata. As mãos ainda tremiam, mas não o suficiente para alguém notar. Ela olhou para as 3 xícaras de café preto, a superfície tremendo levemente com o frêmito nos dedos. E ela soube que quando abrisse aquela porta de volta para o salão, precisaria escolher silêncio e segurança, ou falar e não ter ideia do que aconteceria depois. Josie empurrou a porta da cozinha com o ombro, ambas as mãos segurando a bandeja de prata com as 3 xícaras de expresso. Cada passo da cozinha até o salão parecia um século. Ela ainda não havia decidido. Ou talvez, mais honestamente, estivesse tentando encontrar uma razão para não decidir. Talvez tivesse ouvido errado. Talvez o russo dela não fosse tão bom quanto pensava. Talvez estivessem brincando. Mas ela sabia que não havia ouvido errado. 4 anos de estudo, milhares de horas de prática. Ela ouviu cada palavra tão claramente quanto se fosse em português. E ninguém brincava sobre 300 milhões numa voz tão fria. A mesa 7 surgiu à frente. Tristan tinha uma caneta na mão, a pasta aberta à sua frente. A última página. Mikhail estava sentado de frente para ele, os dedos entrelaçados sobre a mesa, usando o sorriso paciente de um homem que sabia que estava prestes a vencer. Sergei sentava ao lado, a pasta de couro agora aberta. Mais um conjunto de documentos esperando dentro.
Reed calava e estava a alguns passos da mesa, os olhos varrendo o salão por hábito, mas sem varrer o único lugar que precisava, porque a ameaça não estava do lado de fora. Estava sentada bem na frente do seu chefe, sorrindo educadamente e bebendo vinho francês. Josie se aproximou da mesa e colocou cada xícara de café na frente de Tristan, depois de Mikhail, depois de Sergei. Quando colocou a última na frente de Sergei, ele olhou para ela, depois se virou para Mikhail e falou em russo, baixo, mas pingando desprezo. Essa garota não é má. Olha aquela cara em branco. Americana típica. Não sabe nada além do inglês. Podia ler o plano inteiro em voz alta na frente delas e elas ainda sorriam e acenavam com a cabeça. Mikhail deu uma risadinha suave e tomou um gole de expresso. É por isso que isso é tão fácil. Americanos acham que o mundo inteiro fala a língua deles. Não se dão ao trabalho de aprender mais nada. Arrogância, e arrogância tem um preço. Josie recuou, o rosto vazio. Estava acostumada a ser dispensada, tratada como objeto, falada como se não estivesse ali. Todd fazia isso todo dia. Clientes faziam isso toda hora. Ela havia se tornado imune. Mas hoje era diferente. Hoje, o desprezo vinha embalado com um plano para matar alguém. Trista assinou a última página. O som da caneta deslizando sobre o papel era leve, comum, como se fosse só mais uma assinatura entre os milhões da vida dele. Mas Josie sabia que aquela assinatura poderia matá-lo. Mikhail estendeu a mão pela mesa, pegou a pasta assinada de volta, a acomodou com cuidado e a deslizou para dentro da pasta de couro de Sergei. Então se inclinou para frente e acrescentou mais uma frase em russo. Baixa e lenta, cada palavra pesada como uma bala. Quando os aliados receberem as evidências que plantamos, Concaide vai morrer sem ter onde ser enterrado. Ninguém escapa. Lealdade mafiosa. Traição é sentença de morte, e ele não conseguirá provar que é inocente, porque nossa evidência é perfeita demais. 300 milhões e uma vida. O melhor trabalho das nossas vidas. Sergei levantou o expresso em lugar de brinde. As duas xícaras tocaram levemente. Josie estava parada na estação de serviço a menos de 3 metros da mesa, e algo dentro dela se quebrou. Não do jeito que desmorona. Do jeito que uma porta fechada com força por tempo demais finalmente arranca as dobradiças de uma vez. Ela havia sido silenciosa a vida toda. Silenciosa quando Todd a humilhava. Silenciosa quando clientes a tratavam como ar. Silenciosa quando engolia as lágrimas toda noite naquele estúdio cheio de mofo. Silenciosa porque silêncio era seguro. Silenciosa porque falar significava ser esmagada. Mas naquela noite no chão do mercado, o pai não tinha lhe dito para ser segura. Tinha lhe dito para fazer o que era certo. E Irena não tinha lhe ensinado russo para que ela escondesse para sempre. Tinha lhe ensinado para que Josie soubesse que não era pequena. Josie pousou a bandeja de prata vazia na estação de serviço. Devagar, sem ruído. Olhou para a mesa 7. Tristan dizia alguma coisa para Mikhail em inglês, relaxado, confiante, completamente inconsciente de que havia acabado de assinar a própria sentença. Mikhail acenava com a cabeça, sorrindo largo. Sergei fechou a pasta e deu o clique no fecho. Todd ficava mais longe de braços cruzados, satisfeito porque a mesa VIP estava indo bem. Josie respirou fundo. O mais fundo que havia respirado na vida. O ar fresco e cortante do restaurante encheu os pulmões. Então ela andou. 1 passo. 2 passos. 3 passos em direção à mesa 7. Com licença. As palavras saíram menores do que ela queria, quase um sussurro, engolidas pelo jazz suave vindo das caixas de som e pelo tilintar de talheres das mesas ao redor. Ninguém a ouviu, ou ninguém se importou em ouvir. Trista ainda estava falando para Mikhail sobre o cronograma de transferência. Mikhail girava o copo de vinho distraído. Sergei conferia o celular. Todd ficava de costas para ela, no bar. Josie engoliu em seco, a garganta seca e áspera.
Cada célula do corpo gritava para ela voltar para a cozinha, fingir que não havia ouvido nada, sobreviver aquele dia e depois o seguinte e depois o próximo, do jeito que havia sobrevivido por 27 anos. Segura, invisível, viva. Mas os pés não se moveram. Com licença. Dessa vez a voz pousou com mais clareza, mais firmeza. O suficiente para Tristan parar no meio da frase. O suficiente para Mikhail levantar os olhos. O suficiente para Todd se virar de rosto torcido de fúria. E o suficiente para Reed Calava tirar a mão do coldre, dar um passo à frente e travar o olhar em Josie como se ela fosse um alvo. Todd chegou primeiro. Atravessou o salão a passos largos, rosto roxo, veias saltando no pescoço, e agarrou o braço de Josie, no mesmo lugar de sempre, a mesma pressão esmagadora. Dessa vez mais forte. Forte o suficiente para Josie precisar cerrar os dentes para o som da dor não escapar. Você perdeu o juízo? Todd sibelou pelos dentes, voz baixa mas afiada como uma lâmina. Volta para a cozinha agora. Você tem ideia do que está fazendo? Josie não se moveu. Ficou parada com o braço ardendo na mão de Todd, os olhos não em Todd, mas fixos na mesa 7. Em Tristan Concaide. Ele a estava olhando pela primeira vez em todo o almoço. Pela primeira vez naquele dia, talvez pela primeira vez em toda a vida dela, Tristan Concaide estava de verdade olhando para ela. Não por cima dela, não além dela, mas para ela. Aqueles olhos azuis e frios pousaram no rosto de Josie, e ela viu algo que não esperava. Não raiva. Não irritação. Atenção. O tipo de atenção que um homem ganha sobrevivendo 30 anos no submundo, lendo pessoas pelos olhos. E os olhos de Josie agora não eram os olhos de alguém criando uma cena. Eram os olhos de alguém apostando a própria vida. Espera. Tristan levantou a mão direita com a palma aberta em direção a Todd. Uma palavra. Não alta, não violenta. Mas poderosa o suficiente para Todd soltar Josie como se houvesse levado um choque. Todd recuou 2 passos, a boca ainda aberta, mas sem ousar acrescentar mais uma palavra. Reed Calava permaneceu imóvel, olhos ainda cravados em Josie, a mão direita levemente curvada ao lado do corpo, pronto para qualquer coisa. Mikhail e Sergei trocaram um olhar rápido, do tipo que a maioria das pessoas perderia. Mas Josie viu com clareza. Confusão. Alarme. O que é isso? Disse Tristan, a voz plana, no nível. Sem ponto de interrogação. Não era um pedido educado. Era uma ordem. Fale. Josie sentiu o coração na garganta, nas têmporas, nas pontas dos dedos. O restaurante inteiro pareceu encolher, colapsando até um único ponto até não restar nada além dela e o homem que a fitava com aqueles olhos azuis que não piscavam. Ela abriu a boca. A voz tremeu na primeira palavra. Firmou na segunda. Senhor Concaide, o senhor está sendo armado. Esses 2 homens não são investidores. Tudo nessa pasta é falso. Os contratos, as licenças de mineração, as garantias bancárias, tudo. Eles vão roubar 300 milhões do senhor. E depois vão incriminá-lo. Construíram evidências falsas para parecer que o senhor traiu seus aliados. E-mails, mensagens, gravações de áudio, tudo fabricado. Assim que os seus associados receberem, não vão fazer perguntas. Vão vir atrás do senhor. O senhor não vai ter chance de explicar. Silêncio. Não o silêncio comum. O tipo que pesa tanto que Josie conseguia sentir esmagando os ombros. Ninguém respirou. Ninguém se moveu. O jazz ainda tocava lá em cima, mas soava como se viesse de outro planeta. Mikhail quebrou o silêncio primeiro. Deu uma risada curta, seca, controlada. Senhor Concaide, isso é absurdo. Sua garçonete claramente está tendo algum tipo de colapso. Não sei do que ela está falando. Sergei acenou com a cabeça, o rosto calmo, mas os dedos estavam se apertando no cabo da pasta de couro embaixo da mesa. Josie viu isso. Talvez ela deva ser retirada, continuou Mikhail, a voz gentil e preocupada, como se estivesse oferecendo a solução óbvia para o bem de todos.
Claro que isso é embaraçoso para todos. Todd viu a abertura e mergulhou. Josie viu Sergei mover a pasta para a cadeira vazia ao lado, colocando a mão protetora sobre ela. Seguranças! Essa menina está louca. Ela está arruinando tudo. Tira ela daqui! Mas Trista não se moveu. Não olhou para Mikhail. Não olhou para Todd. Não olhou para Reed. Olhou para Josie. E Josie não baixou o olhar. Como você sabe isso? Perguntou Tristan, a voz plana, nivelada, suave como um lago congelado. Mas Josie via algo se movendo por baixo daquele gelo. Perigoso, pronto, esperando. Ele não acreditava nela ainda. Não desacreditava também. Estava pesando ela. Cada palavra, cada expressão, cada milissegundo. Josie sabia que tinha uma chance. Se não conseguisse provar agora mesmo, Mikhail viraria história, Todd chamaria a segurança e ela seria arrastada para fora como uma perturbada antes de conseguir dizer mais uma palavra. Por que eu falo russo? 6 palavras. Josie as disse devagar e com clareza. Cada uma separada. Os olhos nunca saindo dos de Tristan. Entendi cada palavra que eles disseram desde que se sentaram nessa mesa. Cada palavra. Mikhail soltou uma risadinha curta. Mais rápida do que antes. Mais tensa do que antes. Sr. Concaide, isso é ridículo. Ela é uma garçonete. Não fala russo. Isso claramente é um Josie não deixou ele terminar. Ela se virou para Mikhail, olhou direto nos olhos dele e começou a falar em russo. Fluente, preciso, uma frase de cada vez. Você disse que os 300 milhões seriam transferidos para uma conta em Chipre. Ficariam lá por 48 horas, depois seriam divididos em 6 contas menores em 3 bancos diferentes nas Cayman. Você disse que se alguém conseguisse rastrear, é porque o sol nasce no oeste. O sorriso no rosto de Mikhail morreu. Não apagou. Não diminuiu. Morreu. Instantaneamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. A cor escorreu da pele dele, de rosa para cinza em menos de um segundo. Josie não parou. Virou-se para Sergei e continuou em russo, a voz mais dura agora, mais afiada. Você disse que a licença de mineração é falsa. O relatório geológico é falso. A carta de garantia bancária também é falsa. Tudo nessa pasta de couro da primeira à última página, não há uma única folha real, levou 6 meses para fazer. Isso é exatamente o que você disse. Sergei, que alcançava o expresso enquanto suas mãos estavam livres, sentiu os dedos paralisarem quando Josie começou a falar. Quando ela pronunciou a última frase, o tremor virou perda total de controle. A xícara escorregou dos dedos, bateu na mesa de mármore e se estilhaçou. O estalo da porcelana soou pelo silêncio absoluto do salão. O café preto se espalhando pela toalha branca como sangue. Ninguém se mexeu. Josie ainda não havia terminado. Deu meio passo em direção à mesa. O russo agora completamente firme. Sem tremor, sem hesitação. 4 anos de aprendizado derramados naquele único momento. Mas a parte mais perigosa não é o dinheiro. Vocês prepararam evidências falsas, e-mails, mensagens, uma gravação de áudio editada. Tudo para incriminar o Sr. Concaide de vender informações para o FBI. Vocês sabem que naquele mundo, suspeita é suficiente. Ninguém verifica. Vocês querem que os aliados dele se virem contra ele e o caçem antes de ele conseguir abrir a boca para explicar. 300 milhões e uma vida. Isso é exatamente o que vocês disseram. Ela olhou direto para Mikhail. Você também disse que esse seria o melhor trabalho da vida de vocês. O salão do Lislek estava em silêncio de morte. Nas mesas ao redor, os executivos e as mulheres com joias caras haviam parado de comer em algum momento. Garfos suspensos no ar. Olhos fixos na mesa 7. Todd estava congelado, boca aberta, sem emitir nenhum som, uma mão ainda levantada na altura do peito na postura de chamar a segurança, como se tivesse esquecido como abaixá-la. Reed Calavai havia tirado a mão do coldre, não porque estivesse menos alerta,
mas porque entendia que a ameaça não era a garçonete. Estava olhando para Mikhail e Sergei com um tipo de foco completamente diferente. Mikhail estava imóvel, as duas mãos sobre a mesa, os nós dos dedos brancos de apertar tanto. O rosto sem uma gota de sangue. Sergei fitava os cacos da xícara quebrada no mármore, os estilhaços brancos no poço de café preto, e o corpo inteiro tremia. O tipo de tremor que não se controla. O tipo de tremor que acontece quando um homem percebe que tudo acaba de desabar. Tristan Concaide recostou na cadeira devagar, com controle. Olhou para Josie, depois para Mikhail, depois de volta para Josie. E pela primeira vez, Josie viu algo naqueles olhos azuis e frios que nunca havia visto em ninguém olhando para ela. Respeito. Tristan não gritou. Não bateu na mesa. Não se levantou. Apenas disse duas palavras, numa voz tão baixa que era quase inaudível. Mas cada sílaba cortou o ar mais afiado do que qualquer grito. Fecha isso. Reed calava e reagiu em menos de um segundo, como se estivesse esperando aquela ordem a vida toda. Celular no ouvido, uma linha curta, guardou de volta no bolso. Os dois seguranças da porta se moveram ao mesmo tempo, fecharam a entrada e tomaram posição. Um terceiro homem apareceu nos fundos, bloqueando a saída que levava ao corredor da cozinha. Em 10 segundos, todas as saídas do Lislect estavam seladas. Mikhail viu. Tentou se segurar pela última vez, o inglês começando a tremer nas bordas. Sr. Concaide, o senhor não pode acreditar nessa garota em vez de nós. Temos documentos, credenciais, referências. Trabalhamos com a equipe jurídica do senhor por meses. Ela é ninguém. Tristan não olhou para Mikhail. Estava olhando para Reed. E Reed entendeu sem precisar de mais nada. Tristan sacou o celular, discou rápido, falou em algumas frases curtas, depois começou a rolar a tela. O salão estava tão silencioso que Josie conseguia ouvir o suave deslize do polegar de Reed sobre o vidro. Menos de 2 minutos depois, Reed levantou a cabeça, olhou para Tristan e balançou a uma vez. Só uma. Mas disse tudo. Josie entendeu. Tristan entendeu. A empresa listada no contrato não existia. A conta bancária era uma concha vazia. Tudo que a garçonete havia dito era verdade. Tristan se levantou devagar, centímetro por centímetro, como um predador de grande porte se erguendo diante da presa. Ele era mais alto do que Mikhail e Sergei. E quando se endireitou em toda a sua estatura naquele terno cinza talhado com perfeição, sua sombra caiu sobre a mesa 7 como noite engolindo o dia. Não olhou para Mikhail. Não olhou para Sergei. Olhou para os documentos que havia acabado de assinar, agora dentro da pasta de couro que Sergei abraçava com as duas mãos trementes. Então falou em inglês. Tão devagar que cada palavra pousou como um martelo contra um caixão. Não vou perguntar por quê. Não vou perguntar quem vocês são. Não preciso saber. Ele não se virou. Não precisou. Reed. Reed já estava ao ombro dele. Leva eles. 2 palavras. Suaves, comuns, como limpa a mesa ou chama o carro. Mas Josie viu o sangue abandonar o rosto de Mikhail tão rápido que parecia que alguém tinha aberto uma válvula. Mikhail entendeu o que aquelas 2 palavras significavam no mundo de Tristan Concaide. Mikhail abriu a boca tentando dizer alguma coisa, mas a mão de Reed já estava sobre o ombro dele. Não com força, não com violência. Apenas pousada ali. Mas era a mão de um homem que não estava acostumado a ser recusado. Sergei não precisou ser tocado. Levantou imediatamente, cambaleante, o rosto branco como papel, ainda abraçando a pasta até Reed tirá-la das mãos com uma suavidade decisiva e absoluta. 2 seguranças entraram, um de cada lado. Não disseram palavra. Mikhail e Sergei foram escoltados pelo salão, entre mesas de convidados paralisados em silêncio, passando por Todd prensado contra a parede como um homem sem alma, pela porta dos fundos, pelo corredor da cozinha, onde um SUV preto com vidros fumeiros esperava. De alguma forma, durante todo aquele tempo, não houve gritos. Não houve súplica.
Apenas o som de sapatos de couro no mármore, o som de uma porta de carro abrindo e fechando. O motor ligando, depois sumindo, depois silêncio. Josie ficou parada ao lado da mesa 7, olhando para a cadeira vazia onde Mikhail havia estado sentado. Para a mancha escura de café secando na toalha branca. Para os cacos de porcelana ainda espalhados ali. Ela não sabia para onde aqueles dois homens estavam sendo levados. Não tinha certeza de que queria saber. Quando a porta do restaurante fechou atrás de Mikhail e Sergei, Tristan se virou para Todd. Não gritou. Não precisava. A voz era baixa e lenta. Cada palavra caindo como uma pedra pesada. Eu a observei desde o momento em que me sentei. Vi a forma como você agarrou o braço dela. Vi o rosto. Vi a forma como você a olhou. A forma como a tratou como um objeto no segundo em que achou que minha atenção estava em outro lugar. Todd abriu a boca. Senhor Concaide, eu não. Trista levantou uma mão, um dedo, e Todd foi a mudo. Ela acabou de salvar 300 milhões meus e talvez salvar minha vida. E o que você fez? Conheço o seu tipo, Todd. Você esmaga quem trabalha para você para se sentir poderoso, depois rasteja a meus pés esperando uma gorjeta. Acha que eu não notei o roxo que você deixou no braço dela? Eu vi tudo. E não estou impressionado. Todd recuou, o rosto cinza, os lábios se movendo sem mais palavras saindo. Tristan já havia se virado, caminhando em direção a uma mesa pequena num canto do restaurante, longe dos olhares curiosos dos convidados, longe da xícara quebrada e da mancha de café da mesa 7. Puxou uma cadeira, sentou, e olhou para Josie. Sente-se, por favor. Não era uma ordem. Não era uma formalidade. Era um convite. Josie sentou na cadeira do outro lado. As pernas ainda tremiam, a adrenalina drenando e deixando o cansaço desabar sobre ela como uma onda. Ela havia acabado de fazer a coisa mais imprudente da vida, e ainda não sabia quais seriam as consequências. Trista a estudou em silêncio por alguns segundos. Os olhos azuis ainda frios, mas diferentes agora. A frieza ainda ali, porém por baixo, algo buscava, tentava ler ela como mulher um contrato que nunca havia visto. Onde você aprendeu russo? Josie respirou fundo. 4 anos atrás, eu trabalhava como cuidadora domiciliar no Queens. Cuidei de uma senhora russa idosa. Irena. Ela tinha 80 anos, morava sozinha, o marido morreu, ninguém com quem conversar. Eu também não tinha ninguém com quem conversar. Ela me ensinou russo toda vez que eu ia, por 2 anos. Depois teve que voltar para a Rússia por causa da saúde. Me deixou os livros. Eu me ensinei por mais 2 anos. Fez uma pausa e engoliu levemente. 4 anos no total. Ninguém sabe. Trista não interrompeu. Não acenou com a cabeça. Não demonstrou emoção ou admiração. Apenas escutou. E Josie percebeu que talvez fosse a coisa mais estranha que havia visto em todo aquele dia. Um homem habituado a comandar um império inteiro sentado quieto, de verdade escutando uma garçonete contar uma história. Você cuida de alguém em casa, disse Tristan. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ele havia lido algo no rosto dela, nos olhos cansados, no jeito que ela havia caminhado naquela manhã como alguém que acordava antes da madrugada há dias demais. Minha mãe, respondeu Josie. Um AVC há 4 anos. Metade do corpo paralisado. Ela não consegue falar claramente. Eu cuido dela de manhã. Uma enfermeira comunitária vem por 1 hora. Depois minha mãe fica sozinha até eu voltar para casa. 12 horas por dia. Ela não disse mais nada sobre as contas do hospital, sobre a pilha de envelopes na mesa da cozinha, sobre as noites que ficava deitada calculando se teria dinheiro para a medicação da mãe naquele mês. Não precisava. Trista olhou, e Josie soube que ele entendeu. Você sabia quem eu sou, disse Tristan, a voz um pouco mais baixa. Josie acenou com a cabeça. Você sabia que mundo é esse? Que tipo de pessoas se sentam nessa mesa? O que poderia acontecer com você se abrisse a boca? Josie acenou de novo.
e ainda assim falou. Tristan se inclinou para a frente, cotovelos na mesa, olhos presos nos dela. Por quê? Não era raiva. Não era um desafio. Era curiosidade genuína. E Josie via por trás dela uma vida inteira dentro de um mundo onde ninguém fazia nada sem um motivo. Onde ninguém arriscava a vida sem dinheiro. Onde ninguém era bom sem um preço. Ela havia acabado de quebrar todas as regras que ele conhecia. Josie olhou para as próprias mãos sobre a mesa. Mãos pequenas, ásperas de tanto esfregar. Unhas cortadas curtas. Sem esmalte. Depois olhou para cima. Por que eu carrego uma promessa feita em sangue? Quando eu tinha 12 anos, vi meu pai perder a vida defendendo nosso pequeno mercado. Enquanto morria nos meus braços, ele me disse para sempre fazer o que é certo, não importa o custo. Hoje eu simplesmente cumpri essa promessa. Ela fez uma pausa por um momento. A última coisa que ele me disse foi: sempre faça o que é certo. Então foi isso que eu fiz. Tristan não disse nada. Por muito tempo. Ficou recostado na cadeira, olhando para ela. E Josie viu algo se mover naqueles olhos azuis e frios. Não sumiu. O frio ainda estava lá. Mas por baixo, na camada mais profunda, algo amoleceu, só um pouco, quase imperceptível. Mas estava lá. Como a primeira rachadura na superfície de um lago congelado quando a primavera finalmente o toca. Tristan se levantou. Tirou um cartão do bolso interno do paletó, preto com letras prata em relevo. Sem logo. Só um nome e um número. Pousou sobre a mesa e deslizou suavemente em direção a Josie. Venha me ver. 2 palavras. Sem explicação. Sem quando, sem porquê, sem menção de salário ou cargo. Tristan Kincaid não era o tipo de homem que fazia ofertas detalhadas num restaurante cheio. Ele abria uma porta. Se ela entraria era escolha dela. Josie olhou para o cartão sobre o mármore. Deitado ao lado do derramamento escuro de café da xícara estilhaçada de Sergei que ainda não havia sido limpo. O cartão era menor que a palma da mão, mas pesava mais do que qualquer coisa que ela já havia segurado. Ela o apanhou com cuidado, com 2 dedos. Do jeito que se ergue algo ao mesmo tempo valioso e perigoso. Tristan abotoou o paletó de volta e sinalizou para Reed. Reed acenou com a cabeça e foi à frente abrindo o caminho. Os 2 seguranças da porta já estavam prontos. Tristan deu 2 passos, então parou. Não se virou completamente. Apenas olhou de volta por cima do ombro, para Josie. Josie. Ela ergueu a cabeça. Quer você venha ou não, a partir de hoje você não é mais invisível. Uma pausa. Eu te vejo. E então ele foi embora. As portas do Slack fecharam atrás do grupo dele. Josie ficou no meio do salão, o cartão preto apertado na mão, cercada pelos olhos do restaurante inteiro fixos nela. E aquelas últimas palavras continuavam soando no crânio dela como um sino. Eu te vejo. 27 anos. 27 anos vivendo como um fantasma. O pai morto. A mãe paralisada. Largou a escola, carregou pratos, limpou mesas, foi humilhada, foi olhada através, foi tratada como mobília. 27 anos sem ninguém a enxergar. E a primeira pessoa a dizer aquelas palavras era o homem mais perigoso que ela já havia encontrado. Josie apertou o cartão com mais força, sentiu a borda afiada se imprimir na pele, e não sabia se tremia de medo ou porque, pela primeira vez na vida, se sentia real naquela noite. Josie chegou ao estúdio no Bronx às 21 horas. Patrícia havia ido embora horas atrás. A mãe estava deitada no escuro com os olhos abertos, olhando para o teto. Josie acendeu a luzinha ao lado da cama, sentou na beira do colchão fino e pegou a mão da mãe. Glória olhou para a filha, piscando, os lábios se movendo como se tentasse dizer alguma coisa, mas só saiu um som confuso. Josie entendeu. Depois de 2 anos, conseguia ler tudo que a mãe queria dizer pelos olhos. A mãe estava perguntando se ela estava bem. Josie sorriu e disse: "Tô bem, mãe." Então se inclinou e beijou a testa dela. Mas não estava bem. Deu a medicação da noite à mãe,
Puxou o cobertor, esperou ela adormecer e foi sentar na mesa da cozinha. Os envelopes ainda estavam empilhados ali. $200 de conta hospitalar, 480 de receitas, aluguel atrasado, luz atrasada, e agora, bem no meio daquela pilha, Josie pousou mais uma coisa. O cartão preto com letras prata em relevo. Tristan Concaide. Diretor executivo. Concaide Holdings. Ficou olhando para o cartão, depois para as contas, depois de volta para o cartão. Dois mundos deitados lado a lado sobre a mesma mesa. Um mundo a esmagando dia após dia. Outro mundo que poderia libertá-la, e que também poderia engoli-la inteira. Josie pegou o celular, abriu o WhatsApp e encontrou a conversa com Irena. O horário de Moscou estava na madrugada, mas Irena sempre acordava cedo. Josie digitou em russo, do jeito que as duas faziam desde que Irena deixou a América: estou diante de uma grande decisão. Estou com medo. Irena respondeu 3 minutos depois. Minha filha, ter medo é normal. Mas não deixe o medo escolher por você. Confie em si mesma. Você é mais forte do que pensa. Josie leu a mensagem de novo e de novo. Depois olhou para a mãe dormindo, ouvindo o ritmo pesado e constante da respiração dela. Olhou para a pilha de contas. Olhou para o cartão. 25.000 dólares por mês. Aquele número podia zerar todas as contas num único mês. Podia levar a mãe para um lugar melhor. Podia conseguir um plano de saúde melhor, uma enfermeira particular, medicação na dose certa. Podia deixar a mãe viver em vez de apenas existir. Mas o preço. Josie não conseguiu dormir naquela noite. Ficou ali ouvindo os ratos nas paredes, os vizinhos de cima brigando, a mãe se mexendo e fazendo sons de dor enquanto dormia. E pensou no pai. Em Irena. Em Tristan Concaide e aqueles olhos azuis que por um breve momento amoleceram ao a olharem. E nas últimas palavras dele: a partir de hoje, você não é mais invisível. 3 dias depois, Josie estava em frente ao prédio da Concaide Holdings em Midtown, Manhattan. 50 andares de vidro e aço subindo reto para o céu cinza de novembro. Ela usava o único par de calça preta que possuía, uma blusa branca da Goldville que havia passado 3 vezes naquela manhã, e as sapatilhas pretas de salto gasto que ainda estavam limpas. O cabelo castanho escuro estava solto, não preso no coque apertado que usava no restaurante. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava tentando desaparecer. A recepcionista do lobby a olhou de cima a baixo, os olhos parando nos sapatos gastos, na blusa levemente folgada, no jeito como ela ficou de pé, como alguém que não estava acostumada a entrar num prédio como aquele. Posso ajudá-la? Educada, mas distante. Tenho uma reunião com o Sr. Concaide. A recepcionista ergueu uma sobrancelha. Seu nome? Josie Beckett. A mulher digitou no computador, e a expressão mudou completamente. Rápida, inconfundível, como se alguém tivesse virado um interruptor. Surpresa, depois respeito, depois até um toque de nervosismo. Senhorita Beckett. Sim. O Sr. Concaide está esperando pela senhora. 50º andar. O Sr. Calava vai encontrá-la no elevador. Josie entrou no elevador. As portas fecharam. O reflexo dela se multiplicava infinitamente nas paredes espelhadas. Uma menina de 27 anos criada no sul do Bronx. Subindo para os 50 graus andar de um dos prédios mais poderosos de Manhattan. Reed Calava a encontrou no 50 graus andar, deu um aceno curto e não sorriu, mas os olhos dele eram diferentes do restaurante. Não a olhava como uma ameaça a avaliar. A olhava como alguém que havia sido aprovado. Ele a conduziu pelo corredor de piso de mármore até o último escritório. A porta se abriu. Tristan estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura com o telefone encostado no ombro, sinalizando para ela entrar e se sentar. Josie se acomodou na cadeira de couro do outro lado e esperou. Quando Tristan desligou, olhou para ela. Mikhail Vulou e Sergei Petrov foram resolvidos. A voz era plana. Ele não explicou o que resolvidos significava. E Josie não perguntou.
Entendia que naquele mundo havia perguntas que não se colocavam no ar. Minha equipe os rastreou e descobriu que eles realizaram pelo menos 4 operações parecidas na Europa nos últimos 3 anos. Perdas totais acima de 200 milhões de dólares. Você não salvou só o meu dinheiro. Você quebrou o pipeline inteiro. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Josie abriu. Uma proposta de emprego. Cargo: especialista em idiomas e relações internacionais, reportando diretamente ao diretor executivo. Salário de 25.000 dólares por mês. Plano de saúde completo para ela e um dependente. Suporte para a faculdade. Josie leu cada linha, as mãos tremendo levemente. Era tudo o que ela havia conhecido. 25.000 dólares por mês era algo que nunca havia se atrevido a imaginar, nem nos sonhos mais ousados. Mas não assinou de imediato. Ela levantou os olhos e encontrou os de Tristan. Tenho uma condição. Tristan inclinou a cabeça levemente. Não falou. Apenas esperou. Não vou ajudar a machucar ninguém inocente. O escritório ficou em silêncio. Reed Calavai, parado perto da porta, ergueu uma sobrancelha ligeiramente. Tristan olhou para Josie por muito tempo, os olhos azuis alendo, apesando, e Josie sustentou o olhar sem piscar. Ela sabia que estava colocando uma condição num chefe da máfia. Sabia que aquilo poderia fazer ele tomar tudo de volta. Mas se entrasse naquele mundo sem limites, se perderia. E perder a si mesma era o mesmo que perder tudo. Tristan acenou com a cabeça. Lento e definitivo. Trato feito. Josie pegou a caneta e assinou. Na primeira semana, Reed a guiou pelos procedimentos, sistemas de comunicação e estrutura organizacional. Na superfície, tudo funcionava como uma corporação de investimentos normal, agendas de reuniões, relatórios, e-mails internos. Mas Josie era inteligente o suficiente para notar as lacunas entre as linhas. As ligações que nunca apareciam na agenda. As salas que o crachá dela não abria. Ela não perguntou. Aprendeu rápido. E Reed notou. No fim da primeira semana, ele disse para Tristan enquanto Josie estava no cômodo ao lado, a voz baixa o suficiente para ser privada, mas ainda audível pela parede: ela é inteligente. Inteligente de um jeito perigoso. Tristan respondeu curto: eu sei. A primeira negociação veio no 10º dia. 3 homens de negócios russos de um grupo de energia em Moscou. Dessa vez, pessoas reais, empresa real, negócio real. Josie havia verificado tudo antes, cruzado os documentos, pesquisado os registros comerciais, confirmado as identidades. Nunca mais ela deixaria algo assim acontecer. A reunião começou em inglês, mas quando avançou para os detalhes técnicos, o lado russo trocou para o idioma nativo deles nas discussões internas. Josie traduzia, não palavra por palavra como uma máquina, mas o sentido, o contexto, as nuances que só alguém que entendia a cultura conseguia captar. Quando o líder russo usou um antigo idioma empresarial de Moscou, Josie não traduziu só o significado literal. Ela explicou a implicação para Tristan em uma frase curta e precisa, e ele fez a contraproposta perfeita. Os russos olharam para ela, espantados. Um deles perguntou em russo onde ela havia aprendido, e ela respondeu: no Queens. Com uma mulher maravilhosa. Eles riram, acenaram com a cabeça, e o ar na sala mudou. O negócio foi concluído 2 horas antes do esperado. Quando os parceiros russos foram embora, Tristan não disse nada. Mas naquela noite, enquanto Josie estava na mesa dela redigindo o relatório, ela viu uma xícara de café aparecer ao lado dos papéis. Americano preto, sem açúcar, com um toque de canela, exatamente do jeito que ela gostava. Ela nunca havia contado a ninguém naquele prédio como tomava o café. Josie olhou para cima e viu Tristan passando. Sem olhar de volta. Sem dizer uma palavra. Ela o observou desaparecer atrás da porta do escritório e sentiu algo quente no peito. Pequeno, leve, mas inconfundível. Pequenos momentos continuaram acontecendo nas semanas seguintes. A mão de Tristan pousando levemente nas costas dela ao guiá-la pela porta de uma sala de reunião. Um toque breve.
de segundos apenas, mas o calor da palma atravessou o tecido da blusa, e Josie sentiu cada dedo. Ele perguntou sobre a mãe uma vez, quieto, sem fazer de conta que era grande coisa. Só perguntou se ela estava bem. E não pressionou quando viu os olhos de Josie ficarem vermelhos. Ele lembrou que ela gostava da cadeira perto da janela na sala de conferências. E daquele dia em diante, aquele lugar estava sempre vazio quando ela chegava. Ninguém dizia nada. Ninguém precisava. Então chegou aquela noite. Perto das 23 horas. O prédio quase vazio. Josie havia ficado até tarde para terminar uma tradução urgente de contrato. Estava descendo pelo corredor dos 50 graus. Andar quando viu a luz ainda acesa no escritório de Tristan. A porta estava entreaberta. Ela pretendia continuar andando. Mas ouviu a voz dele. Não aquela voz de comando, não a fria familiar. Uma voz diferente, baixa, cansada, quase vulnerável. Josie parou. Tristan estava sentado atrás da mesa, o paletó tirado, mangas arregaçadas. Na frente dele havia uma fotografia pequena numa moldura de prata que ela nunca havia visto. Ele olhou para cima quando percebeu a sombra dela na porta, e em vez de fechar, como ela esperava, deu um pequeno aceno. Josie entrou e sentou na cadeira do outro lado. Tristan ficou quieto por um longo momento. Depois virou a moldura para que ela pudesse ver. O homem na foto se parecia com Tristan. Os mesmos olhos azuis, o mesmo queixo, mas mais velho, e com um sorriso mais quente. Meu pai, disse Tristan. Baleado quando eu tinha 23 anos. Uma guerra de território entre famílias. Assumiu o controle no dia seguinte. Sem tempo para chorar. Josie olhou para a foto, depois para Tristan. Meu pai também foi baleado, disse baixinho. Na minha frente. Eu tinha 12 anos. Eles se olharam em silêncio. Não precisavam de mais palavras. A mesma ferida. O mesmo luto. A mesma perda que moldou as duas vidas. Foi Tristan quem desviou o olhar primeiro. Pôs a foto de bruços, respirou fundo, e disse com a voz de sempre que ela devia ir para casa. Já estava tarde. Josie se levantou, caminhou até a porta, parou. Obrigada por me contar isso. Tristan não respondeu. Mas Josie o viu dar um pequeno aceno no brilho da luminária da mesa. Na semana seguinte, Josie assinou o contrato de um apartamento de 2 quartos no Riverdale, ainda no Bronx, mais seguro e limpo, com janelas grandes dando para um parque. Contratou uma enfermeira particular para a mãe, 8 horas por dia em vez de 1 hora pelo Medicaid. Se matriculou na faculdade noturna, Relações Internacionais na City University of New York, com a mensalidade paga pela Concaid Holdings. No dia da mudança, quando a mãe se acomodou na cama nova num quarto inundado de luz solar, Gloria olhou ao redor para as paredes brancas limpas, sem rastro de mofo, para a janela larga com cortinas novas, depois olhou para Josie. Os lábios da mãe se moveram por um longo tempo tentando falar. E pela primeira vez em 2 anos, Josie ouviu uma palavra clara sair da boca da mãe. Filha. Só uma palavra. Josie caiu de joelhos ao lado da cama, pegou a mão da mãe, pressionou contra a própria bochecha e disse, a voz quebrando, você não vai mais precisar sofrer. Eu prometo. Vou cuidar de você. Gloria chorou. Josie chorou. Naquele quarto iluminado de sol, as duas mulheres se abraçaram e choraram. Não pela mesma miséria de antes, mas porque pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. 6 meses depois, Josie estava sentada no seu próprio escritório no 48 graus andar da Concaid Holdings. Na porta de vidro havia uma plaquinha pequena, Josie Beckett, diretora de Relações Internacionais. Ela havia batido todas as metas que Tristan estabeleceu, e foi muito além. Construiu parcerias com 4 conglomerados russos. Verificou e validou cada contrato com tanta minúcia que nenhuma linha passou pela sua revisão sem conferência. O salário era de 25.000 dólares por mês, exatamente como Tristan havia prometido. Ela estava no primeiro ano da faculdade noturna na City University of New York.
A mãe tinha enfermeira particular por 8 horas ao dia, medicação na dose certa em um quarto ensolarado no Riverdale. Della Nguyen agora trabalhava na administração da Concaid Holdings, contratada por indicação de Josie, ganhando 3 vezes o que ganhava no Lislac. Todd Brennan havia sido demitido 2 semanas depois do incidente da mesa 7. Não porque Tristan ordenou, mas porque a gerência do restaurante descobriu que ele estava roubando as gorjetas dos garçons há anos. Exatamente o que Della havia suspeitado o tempo todo. Naquela noite, perto de meia-noite, o prédio estava vazio. Josie ficou até tarde traduzindo um arquivo urgente para uma reunião no dia seguinte. Subiu aos 50 graus andar para pegar documentos de apoio e viu a luz ainda acesa no escritório de Tristan. Ela bateu de leve e entrou. Tristan estava sentado atrás da mesa, o paletó jogado sobre a cadeira, os 2 primeiros botões da camisa abertos, girando um copo de uísque devagar na mão. Ela sabia que ele não bebia muito. Mas aquela noite era diferente. Ele olhou para cima, e Josie percebeu que ele estava cansado. Não o cansaço de perder sono, mas o cansaço de carregar demais por muito tempo sem ter onde pousar. Josie sentou na cadeira do outro lado, não falou, apenas esperou. O silêncio se esticou, mas não era pesado. Era o tipo de silêncio entre 2 pessoas que não precisam encher todos os espaços com palavras. Então Tristan falou, a voz baixa e lenta, sem olhar para ela, olhando para o uísque. Sabe, nesse mundo, as pessoas ficam perto de mim porque estão com medo ou porque querem alguma coisa. Ninguém fica porque quer ficar. Reed é leal, mas isso é um código de honra, não porque ele me escolheu. Os parceiros estão aqui pelo dinheiro. Os inimigos porque estão com medo. Eu vivo entre centenas de pessoas e nunca pude confiar em ninguém. Ele ergueu a cabeça. Os olhos azuis prenderam os de Josie. Você é a única pessoa em que confio, Josie. Não porque está com medo de mim. Não porque precisa do dinheiro. Mas porque naquele dia no restaurante, você podia ter ficado em silêncio. Segura. E ninguém saberia. Mas você escolheu falar. Escolheu fazer o que era certo quando fazer o que era certo poderia ter te matado. Nunca conheci ninguém assim. Nenhuma vez. Josie sentiu os olhos arderem. Engoliu em seco, depois disse baixinho, e você é o único que alguma vez me viu. Uma pausa. 27 anos eu vivi como um fantasma. Meu pai morreu. Minha mãe ficou doente. Eu carregava pratos e servia água para pessoas que nunca olhavam para o meu rosto. Todd me dizia que eu era nada. Clientes me atravessavam com o olhar. Eu comecei a acreditar nisso. Mas naquele dia no restaurante, quando eu falei e você parou e escutou, quando você me olhou, de verdade me olhou, foi a primeira vez na vida que me senti real. O quarto estava tão quieto que Josie conseguia ouvir a cidade lá fora pelo vidro. Buzinas. Vento. O som de Nova York que nunca dorme. Tristan pousou o uísque. Se levantou. Caminhou em torno da mesa, lento, passo a passo, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Parou diante de Josie. Ela também se levantou. Não sabia ao certo quando aconteceu. Só que de repente estava de pé na frente dele, perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele, o cheiro de sândalo e o uísque, o ritmo medido da respiração. Tristan levantou a mão e tocou o rosto dela. Suave, mais suave do que ela teria acreditado possível de uma mão que já havia ordenado coisas impiedosas. Os dedos percorreram a linha do maxilar, pararam no queixo, inclinaram o rosto dela para cima. Josie não recuou. Ela olhou nos olhos dele, e naqueles olhos azuis que costumavam ser gelo puro, ela viu o que ele escondia do mundo inteiro. Solidão. Fome. O medo de não merecer nada de bom. O primeiro beijo não foi apressado. Foi lento, suave, lábio a lábio. Depois uma pausa. Como uma pergunta. Como ele esperasse permissão. Depois mais fundo. Josie fechou os olhos e sentiu tudo que havia carregado. A dor de perder o pai. O peso de cuidar da mãe. As humilhações.
As noites em que chorou sozinha. Tudo aquilo afrouxou, só um pouquinho, mas o suficiente para respirar. E Tristan, o homem que nunca tinha permissão de ser fraco, baixou a guarda pela primeira vez na vida. Quando se separaram, Tristan não falou. Apenas encostou a testa na dela, olhos fechados, respiração lenta. Duas pessoas feridas se encontrando dentro de um mundo implacável. Josie saiu do prédio perto de 1h da manhã. Caminhou pela calçada de Midtown. A noite estava amena. O celular vibrou. Uma mensagem de Irena em russo. Josie viu uma entrevista numa revista de negócios russa sobre a talentosa intérprete americana da Concaide Holdings. Eu sempre soube que você era especial. Você é minha melhor aluna. Josie sorriu e respondeu em russo. Tudo começou com você, Irena. Com a primeira palavra. Chaka. Irena respondeu com uma única palavra. Corocho. Bom. Josie guardou o celular no bolso e continuou caminhando. Passou pelo Lislac. O restaurante estava fechado, luzes apagadas, mesas e cadeiras submersos na escuridão por trás do vidro. Ela parou por um segundo e olhou para dentro. As mesas que havia limpado milhares de vezes. O bar onde Todd ficava de braços cruzados a observando como se fosse lixo. Ela não entrou. Não precisava. Não precisava provar nada a ninguém. Havia provado a si mesma. Josie caminhou. O celular vibrou de novo. Uma mensagem de Tristan. Chegou em casa bem? Josie sorriu. Um sorriso real. O tipo que havia sumido do rosto dela por muito tempo, e que voltou naquela noite. Quase, ela digitou. Olhou para a cidade ao redor. Nova York. Enorme, caótica, implacável. E ainda cheia de milagres se você se atrevesse a acreditar. 27 anos. Josie Beckett havia vivido como um fantasma, invisível, dispensada, esquecida. Mas ela provou que o valor de uma pessoa não mora num diploma na parede ou num saldo bancário. Mora na coragem. A coragem de se erguer e fazer a coisa certa no momento mais difícil. Que talento pode vir de qualquer lugar? De um estúdio caindo aos pedaços no Bronx. De uma senhora idosa e solitária no Queens. De 4 anos de estudo nas madrugadas enquanto o mundo dormia. Que você nunca deve subestimar ninguém. Porque a menina carregando os seus pratos, aquela que você não se incomodou em olhar, pode ser a pessoa que salva a sua vida. E que cada um de nós, onde quer que estejamos, seja lá o que estivermos vivendo, merece ser visto. Se a história de Josie tocou o seu coração, deixe o like e compartilhe esse vídeo para que a mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as novas histórias que publicamos todo dia. Queremos ouvir você. Como essa história te fez sentir? Você já foi subestimado e depois se levantou? Ou já viu alguém ser julgado como pequeno e depois brilhar? Conta nos comentários. Lemos cada linha e valorizamos de verdade cada sentimento que vem do fundo do seu coração. Desejamos a todos que estão assistindo muita saúde, uma vida alegre, dias de paz e um coração cheio de amor. Até o próximo vídeo.